o conceito de diatônico, né? Procedendo por semitons e tons. Diatônico seria uma nota depois a outra na escala. Nomes diferentes. Então, dó, ré. Dó, ré bemol. Isso é diatônico. Dó sustenido. Cromático. Nomes iguais. Bom? Então, nós vamos entender os conceitos de diatônicos e cromáticos. Se eu pegar e construir um acorde em cima de cada grau da escala maior, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo grau, eu vou ter uma coisinha, né, um conjunto. Quem viu análise sabe que um tanto de coisas musicais, né, eventos musicais, nós vamos chamar isso de conjunto. Eu vou ter um conjunto que eu vou dar o nome dele de campo harmônico. O campo harmônico maior, tá? Os acordes que nós conseguimos construir, pensando em tríades, serão os seguintes tríades. Primeiro grau, tríade maior, menor, menor, maior, maior, menor e diminuto. Então as tríades maiores estão em cima dos 3 graus, 1, 4 e 5, que são as principais funções harmônicas que nós temos, chamadas de tônica, subdominante e dominante. Então, acordes maiores são as funções harmônicas principais que a gente tem. Os outros acordes, segundo, terceiro grau, sexto grau e sétimo grau, são acordes que nós vamos ter menores ou no sétimo grau, caso diminuto. Tá ok? No modo menor harmônico. No modo menor harmônico, nós temos as seguintes tríades. Pega o primeiro grau dele, constrói a tríade, eu vou ter uma tríade menor. Segundo grau, construir uma tríade diminuta. Terceiro grau, tríade aumentada. O acorde aumentado ele aparece sempre no terceiro grau de todas as escalas menores. Escala menor, acorde aumentado está lá, terceiro grau da escala. Tá bom? Quarto grau é um acorde menor, que a gente vai chamar de subdominante menor. Tem um capítulo especialíssimo sobre essa subdominante menor, que é bastante interessante, a gente pode fazer um tanto de coisa legal com ela. O quinto grau maior, o sexto grau também um acorde maior e o sétimo grau um acorde diminuto. Então, na menor harmônica, se a gente construir as tríades, né, nós vamos ter assim, menor, diminuto, aumentado, menor, maior, maior e diminuto depois. Tá? Então, lembrar sempre, como é que nós vamos tratar esses graus? Nós vamos tratar o primeiro grau com o nome de tônica, o quarto grau de subdominante, o quinto grau de dominante, o sétimo de sensível. Tá? Então, eu coloquei esses graus, tônica, subdominante, dominante e sensível. Sensível, geralmente, a gente dá muito esse nome à nota, não ao acorde em si, mas à nota. Então, pensar sensível do tom qualquer, de dó maior a sensível é a nota si. A gente usa muito isso para notas musicais. Tá? Existem outros graus, mediante superior. É o terceiro grau da escala, pensando dó, ré, mi, terceiro grau. Mediante inferior, sexto grau. O sexto grau também, o pessoal na música popular chama isso muito de relativo menor. Tá? O grau relativo, que é dele que vai se construir as escalas menores e tal, que na verdade é o modo eólio. Então, vamos resumir esse conceito que a gente tem. Observa que essa primeira aula que a gente está tendo é uma aula muito técnica e nós estamos passando por esses conceitos. Esses conceitos, você já viu isso no seu curso de teoria musical. Tá? Você já viu. Então, caso, é meio como se eu estivesse dando assim uma pré-aula do que vem a ser de verdade no nosso curso de harmonia. Vamos lá. Então, nós temos nome dos graus. Primeiro grau, tônica. Quarto grau, subdominante. Quinto grau, dominante. Sétimo grau, sensível. Mediante superior, terceiro grau. Mediante inferior. É o sexto grau. Tá bom? Uma pequena observação. O acorde de dominante, ele é sempre maior, independente do tipo de tonalidade. Sendo tonalidade maior ou tonalidade menor, o acorde de dominante do quinto grau, ele é sempre um acorde maior. E quando você vai pensar em tétrade, acorde com sétima, ele vai sempre ser um acorde com sétima menor. Então, toda hora, ó, exemplo prático. Você viu na sua música C7, A7, B7, D7, qualquer acorde lá, D7. Isso é um acorde dominante. É um acorde que vai criar tensão para vir logo a seguida. Né? Então, D7. D é dominante. Dominante de quê? Sol. De G.
né? Sempre quinto grau. Então, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Ré é dominante de Sol. Lá, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Lá é dominante de Ré, Lá, Ré. Ok? Então, é sempre assim. Toda hora que você pegar em qualquer música, ver um acorde com sétima, ele está preparando o acorde que vem logo em seguida. Se esse acorde ele cai nessa tonalidade que vem logo em seguida, você falou G7. Se o próximo acorde é C, nós falamos que ele teve uma resolução normal do acorde. Se ele vai para um outro acorde que não seja o acorde de Dó maior, a gente fala que isso chama resolução deceptiva. Eu decepcionei você. Eu criei uma tensão para levar você para um lugar, mas joguei você para outro diferente. Tá? Então, tudo isso é tratável em música. Legal. Outra coisa importante também nesse acorde é que a terça desse acorde de dominante, ela é sempre a sensível do tom. Então, toda hora vai coisa. Então, por isso que esse acorde ele sempre vai ter que ser maior, porque a terça dele ela vai ter que dar lá na sensível do tom. Essa nota sensível ela é muito importante, porque é ela que vai assim criar as relações tonais. A relação de afastamento, de repouso, né? E de tensão, principalmente tensão no caso que a gente está falando sobre o dominante, né? Que vai se aproximar. Essa notinha sensível ela é muito, muito, muito importante, tá bom? Uma visão geral sobre o que a gente precisa como pré-requisito. Agora vamos especificamente à harmonia mesmo, ao curso de harmonia. Como eu falei, nós vamos fazer muita harmonia tonal, muita harmonia popular, tá? Tonal popular. Mas a gente precisa de conhecer alguns conceitos que também você precisa de conhecer para a harmonia tradicional também, que é dobramentos, etc, etc, etc. O que nós vamos falar agora, dobramento. Nas tríades, o que eu dobro? Geralmente eu dobro a tônica dela, a quinta dela. Eu evito dobrar a terça, porque o acorde ele perde um pouco da força dele tonal se eu ficar dobrando terças. Então, isso é uma experiência prática. Viu-se que assim acontece. Tá? Tudo que eu estou falando é uma experiência prática. Pode dobrar a terça? A princípio, a título de estudo? Não. Pode? Pode. Você vai ver um tanto de exemplo que o pessoal vai chegar, vai dobrar essas terças todas e vai ficar até bastante bacana. Só que, como eu te falei, nós vamos primeiro fazer a parte contextual. Olha, a princípio é assim. Usa-se sim. Erros ou... Nunca é erro, não existe erro em música. Mas contra-exemplos, um tanto. Um tantão de cara que usou que ficou bacana. Tá? Você vai dobrar muito pouco a terça e a quinta também do acorde, você pode suprimir ela. Tá? Então, de dobramento. O que a gente vai precisar de saber para dobramento agora, para a gente começar o nosso curso? Nós dobramos as quintas, dobramos as oitavas. A terça você evita de dobrar, dobra um caso muito raro, tá? Que é com erro, entre aspas. E se você puder suprimir a quinta e quiser suprimir a quinta também pode. Bem, as notas do soprano determinando a posição no nosso acorde, tá? Esse é o capítulozinho que a gente vai ver agora. Bem,